Olá, vamos falar sobre práticas elementares de proteção radiológica nos procedimentos de medicina nuclear. Inicialmente, o que é medicina nuclear? É uma especialidade médica que usa substâncias radioativas para diagnóstico e terapia. A diferença da medicina nuclear para a radioterapia é que a radioterapia usa fontes seladas e a medicina nuclear usa as fontes não seladas. E a ressonância magnética não usa fontes radioativas, por isso que mudou o nome de ressonância nuclear magnética e hoje é conhecida somente por ressonância magnética. O que seria então a radioatividade? É um processo natural ou artificial em que núcleos de átomos que são excitados ou instáveis, eles emitem radiações ionizantes e se tornam mais estáveis. Esse processo é conhecido como decaimento radioativo. Por exemplo, um isótopo pai excitado emite uma radiação, por exemplo, um raio gama, e transforma-se no isótopo filho mais estável. Para falarmos sobre medicina nuclear, precisamos conhecer a estrutura do átomo. O núcleo do átomo é composto de nêutrons e prótons e a eletrosfera é onde ficam os elétrons. As radiações ionizantes que nós utilizamos na medicina nuclear são emitidas do núcleo, por isso o nome medicina nuclear. São as radiações alfa, beta e gama, sendo radiações alfa e beta particuladas e com maior poder de ionização e menor penetração, e a radiação gama, uma radiação em forma de onda eletromagnética que possui maior alcance e um poder de ionização variável a depender da energia. Observe que o raio-x, que nós conhecemos dos exames radiológicos, também é uma onda eletromagnética, mas ele não é produzido no núcleo, e sim a partir da eletrosfera. O raio-x e a radiação gama, quando detectados, não tem diferença. A diferença é, na verdade, na origem. Então, para você diferenciar raio-x de raio gama, somente sabendo a origem dessa onda eletromagnética. Um conceito importante em medicina nuclear é a meia-vida física, ou T-meio, que é o tempo necessário para que metade do número de átomos do isótopo radioativo em uma determinada amostra se desintegre, também conhecido como período de semidesintegração. Precisamos entender que a desintegração, na verdade, é uma transformação de um núcleo em outro núcleo, com a emissão da radiação ionizante. Não há desaparecimento de matéria, apenas uma mudança. Outro conceito importante é a meia-vida biológica, que existe para qualquer substância, não somente para materiais radioativos. Sempre que o material é administrado ou entra no organismo, ele vai ser eliminado pelas vias fisiológicas, como fezes, urina, suor, pela respiração. Essa meia-vida biológica depende do metabolismo de cada indivíduo. A meia-vida biológica soma-se à meia-vida física, no caso das substâncias radioativas, para que tenhamos a meia-vida efetiva, que vai ser sempre menor do que a meia-vida física. Então, a meia-vida biológica vai auxiliar na eliminação do material radioativo mais rapidamente do que a meia-vida do isótopo. Alguns exemplos de emissores de radiação gama, que são radioisótopos usados em medicina nuclear. O mais usado é o tecnésio 99M, que tem uma meia-vida de 6 horas, e outros como o iodo 131, que é usado para terapia, tem meia-vida de 8 dias. No exame de PET-CT, o mais usado é o flúor 18, que tem uma meia-vida de 2 horas. Então, toda a rotina do serviço é sempre adaptada a essas meias-vidas dos materiais. Na medicina nuclear, usamos radiotraçadores, que são substâncias que, de acordo com a característica química, vão se acumular em um órgão específico no corpo do paciente. O traçador, junto com o radioisótopo, vai constituir o radiotraçador. Por exemplo, se nós temos o tecnésio 99M ligado ao DMSA, nós vamos ter um 99M tecnésio DMSA e ele vai se acumular nos rins do paciente quando administrado. O mesmo tecnésio 99M puro,
ele se acumula na tireoide. Outros isótopos, por exemplo, iodo-131, na forma de iodeto, também vão se acumular na tireoide. Então é necessário um conhecimento importante para escolher qual fármaco usar para cada paciente. Os radiotraçadores podem ser administrados por diferentes vias, como intravenosa, oral, inalatória, intratecal, intradérmica, por instilação ocular, intravesical, usando sonda, ou intramamária. Importante que isótopos diferentes podem servir para o mesmo exame e radiotraçadores iguais por vias diferentes servem para finalidades diferentes. Por exemplo, o DTPA, marcado com tecnécio, tanto serve para fazer a avaliação das cisternas cerebrais quanto para a avaliação de função renal. As aplicações da medicina nuclear podem ser divididas em diagnósticas e terapêuticas. As diagnósticas são as cintilografias, as mais comuns óssea, tireoide, perfusão miocárdica, renal e diversas outras. A tomografia por emissão de pósitrons, que é conhecida como PET-CT, e as cirurgias radioguiadas. E as aplicações terapêuticas mais conhecidas são a iodoterapia para doenças tireoidianas e também o tratamento de metástases ósseas, tumores neuroendócrinos e câncer de próstata avançado. Os equipamentos de medicina nuclear mais conhecidos são a gama-câmara, que faz os exames de cintilografia, e o PET-CT, que faz a tomografia por emissão de pósitrons. Existe também o captador de tireoide, que não faz imagem, mede taxa de contagens, e o gamma-probe, que é utilizado em cirurgia radioguiada. Vamos agora começar a falar diretamente da parte de radioproteção, diferenciando o que é exposição à radiação e o que é contaminação radioativa. Para que haja exposição radiológica ou irradiação, não é necessário que haja contato com a fonte de radiação. O indivíduo deve estar próximo a uma fonte radioativa ou então fazendo um exame ou procedimento médico. Por exemplo, raio-x, tomografia ou radioterapia. Contaminação externa ocorre quando há presença de material radioativo em superfícies, como chão, bancadas, objetos, roupas, pele ou cabelo. E essa contaminação pode se propagar por contato. A causa mais comum de contaminação é a manipulação de fontes radioativas sem luva. A partir da contaminação da mão, pode ser feita a transmissão da contaminação para outras pessoas, por exemplo, por aperto de mãos, ou para objetos que serão posteriormente manipulados por outras pessoas. A contaminação interna ela é muito mais grave que a contaminação externa, porque acontece por ingestão, inalação ou contato com a pele danificada. A partir do momento que o organismo incorpora o material radioativo, ele vai surtir efeitos biológicos mais severos. Pode ocorrer contaminação interna também quando há contato com as mucosas. As principais causas de exposição dos trabalhadores de medicina nuclear à radiação são a manipulação de fontes radioativas durante o preparo, a administração dos radiotraçadores, em que o técnico manipula a seringa, e a proximidade com os pacientes que já receberam o radiotraçador. Essas causas são minimizáveis, mas sempre estarão presentes no trabalho com medicina nuclear. As causas evitáveis seriam as contaminações. Importante salientar que, em medicina nuclear, os equipamentos não emitem radiação ionizante, eles são detectores de radiação ionizante. O paciente que é radioativo e que é a fonte de exposição para o funcionário. A exceção são os equipamentos híbridos, SPECT-CT e PET-CT, que têm um tomógrafo acoplado. Para minimizar as doses de radiação, nós contamos com 3 preceitos básicos: o tempo, a blindagem e a distância.
O objetivo é tentar diminuir o tempo em que os trabalhadores ficam expostos à radiação, com um planejamento prévio do trabalho e usando o mínimo de trabalhadores para a execução de cada função. A blindagem é fundamental tanto na construção quanto no projeto do serviço, quanto no uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, como os anteparos de chumbo, transportadores de seringa, protetores de seringa, aventais plumbíferos. E a distância é também importante, manter a distância das fontes, principalmente durante a manipulação, usando pinças adequadas, e o planejamento do espaço físico para que os pacientes fiquem à distância razoável, especialmente durante os exames. A medicina nuclear é regulamentada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e suas normas, as principais são essas mencionadas, e pela Anvisa. E cada serviço de medicina nuclear também tem seu plano de proteção radiológica, instituído pela direção. As dependências necessárias para um serviço de medicina nuclear são a sala de espera exclusiva para pacientes injetados. Os acompanhantes devem ficar em uma sala de espera independente. Sanitário exclusivo para pacientes injetados, que não pode ser compartilhada nem com outros pacientes, nem com funcionários, nem com acompanhantes. O laboratório para manipulação e armazenamento das fontes radioativas. Sala para administração dos radiofármacos. Salas de exames. E um local para armazenamento de rejeito. Também são necessárias sala adequada para a realização de estudos de ventilação pulmonar, pois nesses estudos são produzidos aerosóis ou gases radioativos. Sala exclusiva para estresse cardiológico. Não é possível compartilhar uma sala de teste ergométrico do hospital pré-existente com a medicina nuclear. Deve ser uma sala exclusiva para a medicina nuclear. E sala com espaços individualizados para os pacientes submetidos a exames de tomografia por emissão de pósitrons, porque esses pacientes vão receber a injeção e vão aguardar algum tempo até fazerem as imagens. Nos serviços que têm terapias com internação, é necessário um quarto blindado também adequado. Importante para todas essas áreas que exista um acesso controlado, com a blindagem, uma estrutura adequada e planejada e a sinalização de radiação. Os materiais necessários para um serviço de medicina nuclear são os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. Luvas descartáveis, jalecos de manga longa, transportadores para frascos e seringas, pinças para manipulação e blindagens diversas para transporte, armazenamento e manipulação. Também são necessárias fontes radioativas de referência para serem usadas em calibração de equipamentos. Exemplos de equipamentos de proteção: os aventais plumbíferos, protetores de tireoide, óculos plumbífero, protetores de seringa, que são essenciais durante a administração dos radiotraçadores, as pinças para manipulação e os transportadores de seringa. Existem diversos outros requisitos para funcionamento da medicina nuclear. Por exemplo, o local de manipulação dos radiofármacos deve ter uma bancada lisa, sem ranhuras, de fácil descontaminação, recoberta com plástico e papel absorvente e provida de blindagem adequada para a manipulação. Um equipamento que é essencial no serviço de medicina nuclear é o medidor de atividade. Nele vão ser medidas as doses que serão administradas aos pacientes. Sem o monitor de atividade, o serviço não pode funcionar. Outros equipamentos são os monitores de radiação. Um monitor de contaminação de superfície, também chamado de pancake, que vai ser utilizado no dia a dia à procura de contaminações, e o monitor de taxa de exposição, que serve para medir a exposição ambiental ou a taxa de exposição em um paciente ou na dúvida de contaminação de um trabalhador. Os instrumentos de medição de radiação e os equipamentos diagnósticos devem ser submetidos a procedimentos de calibração e testes de aceite e o controle de qualidade periódico. O objetivo desses
testes de controle de qualidade é a administração de doses adequadas aos pacientes, monitoração dos níveis de radiação no serviço e a qualidade dos exames diagnósticos. Um exemplo de atividade num laboratório de manipulação de radiotraçadores, uma profissional com jaleco de manga longa, luvas, utilizando um anteparo plombífero com um visor plombífero. Ela está segurando uma fonte radioativa dentro da blindagem adequada. Podemos ver que a bancada é forrada com papel absorvente, existem protetores de seringa e o medidor de atividade para separar as doses dos pacientes. Caso essa profissional estivesse manipulando a fonte radioativa diretamente, deveria estar usando também o avental plombífero e o protetor de tireoide. Os profissionais que trabalham em medicina nuclear devem utilizar o dosímetro de corpo inteiro e os que manipulam material radioativo devem utilizar também o dosímetro de extremidade. A dosimetria dos trabalhadores deve ser acompanhada mensalmente pelo supervisor de radioproteção, havendo níveis de investigação em que o supervisor vai tentar averiguar o motivo dessas doses, por exemplo, 6 milisievert por ano ou 1 milisievert em qualquer mês para a dose de corpo, 150 milisievert por ano ou 20 milisievert em qualquer mês para a dose em mãos e pés, e 6 milisievert por ano ou 1 milisievert em qualquer mês para o cristalino. Lembrando que esses limites não se aplicam a pacientes. Quando houver doses maiores, conhecidas como doses de notificação, o supervisor de proteção radiológica deve fazer um comunicado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Por exemplo, 20 milisievert ao ano ou 4 milisievert em qualquer mês para corpo inteiro, dose de mãos e pés de 500 milisievert ao ano ou 40 milisievert em qualquer mês e dose para o cristalino de 20 milisievert ao ano. Também não se aplica a pacientes. Existem alguns limites especiais aplicados a indivíduos ocupacionalmente expostos. Mulheres grávidas, ocupacionalmente expostas, devem ser afastadas da sua atividade para que haja garantia de que no restante da gestação a dose efetiva não seja superior a 1 milisievert. E indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem estar sujeitos a exposições ocupacionais. No caso de exposições médicas, o titular do serviço e o responsável técnico devem assegurar que as doses obedeçam aos protocolos. Os exames de medicina nuclear e os tratamentos só podem ser utilizados quando o benefício for maior do que o detrimento do uso da radiação. E deve haver consentimento do paciente. Todo material radioativo só pode ser administrado com prescrição médica. Não há limite de dose para os pacientes. As crianças podem fazer exame de medicina nuclear, sendo geralmente as doses adaptadas à idade e o peso da criança. Não é recomendado que pacientes gestantes ou com suspeita de gravidez façam procedimentos de medicina nuclear. Em casos específicos onde o benefício justifique essa dose, deve ser feita uma adaptação do protocolo e uma orientação adequada com o consentimento da paciente e o conhecimento do médico solicitante. Mulheres que estão lactando podem fazer exame de medicina nuclear, contanto que sejam orientadas a suspender a amamentação por um tempo adequado, a depender do tipo de exame. Os exames de medicina nuclear contribuem para a dose que o paciente vai receber durante toda a vida de radiação, assim como os exames radiológicos. Há exames com doses menores, como uma perfusão pulmonar, exames com doses maiores, como uma perfusão miocárdica. Lembrando que também os exames radiológicos, como tomografia, urografia escritora, enema opaco, têm doses de radiação às vezes similares aos exames de medicina nuclear. O raio-x de tórax tem uma dose bastante pequena. Procedimentos como angiotomografia e angiocoronarografia têm doses também um pouco mais elevadas. Os procedimentos terapêuticos em medicina nuclear
podem ser ambulatoriais ou com o paciente internado. Existe um limite de dose para que o paciente possa fazer o tratamento de modo ambulatorial. Acima dessa dose, o paciente tem que ser internado em um quarto com estrutura e blindagem adequadas, e o paciente só pode ser liberado depois que estiver com a dose de radiação no seu corpo segura para o público. Os rejeitos radioativos produzidos na atividade de medicina nuclear, eles têm que ser separados dos demais rejeitos do serviço e segregados de acordo com suas características, armazenados e dispensados conforme as normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e o plano de radioproteção da instituição.